Olá, sou Rafaela Morelato, acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, e vou estar apresentando o trabalho sobre a análise da possível presença de multirresíduos de agrotóxicos em águas subterrâneas na cidade de Cerro Largo, Rio Grande do Sul. O grupo de pesquisa é composto por uma equipe interdisciplinar, na qual eu componho como bolsista pela Universidade Federal da Fronteira Sul, e é orientado pela professora doutora Lisiara da Costa Cabreira. O município de Cerro Largo está localizado na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com comumente cultivares de soja, milho e trigo. A coleta foi realizada com o cultivo predominante de milho e soja na estação de primavera no ano de 2021. O objetivo do trabalho foi determinar a possível presença de 26 multirresíduos de agrotóxicos em amostras de água subterrânea, entre fungicidas, inseticidas e herbicidas, e esse estudo se deu em 10 locais no município de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, sendo 5 em área urbana e 5 na zona rural. E utilizou-se para o preparo da amostra a extração em fase sólida, SPE, e a determinação foi por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, LCMS. Na figura 1, tem-se então os processos de preparo de amostra, extração em fase sólida, até a análise por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, que consiste então na coleta da amostra, filtração, acidificação, ativação do cartucho e percolamento da amostra, eluição e após então ocorre a injeção cromatográfica. Aqui na figura 2, tem-se as etapas envolvidas na extração em fase sólida, o condicionamento do sorvente, a adição da amostra e a eluição do analito, que são as principais etapas envolvidas no processo. Inicialmente, ocorre a ativação do cartucho contendo o sorvente C18, adicionando-se 3 ml de metanol e 3 ml de água ultrapura acidificada pH 3, deixando então o cartucho no mesmo meio da amostra, facilitando a percolação para que os compostos sejam absorvidos. O cartucho ele contém um material sólido e seco. Passando a amostra diretamente, o cartucho será saturado, tirando a possibilidade de retenção dos compostos de interesse. Quando é meio aquoso, a interação é maior, por isso ocorre o condicionamento do sorvente. Na percolação da amostra, o objetivo é que os analitos de interesse fiquem retidos no cartucho e que os interferentes não sejam contidos no mesmo. A eluição, ela pré-concentra em 125 vezes os analitos de interesse, pois os agrotóxicos em água estão em concentrações muito baixas. É uma técnica que utiliza pouco volume de solvente orgânico, sendo então ambientalmente amigável, e além disso, tem-se a possibilidade de se extrair multicompostos ao mesmo tempo. Entre os 26 agrotóxicos monitorados, 3 foram detectados em todos os pontos de coleta, como descrito na tabela 1, sendo então o fipronil, com o limite de quantificação do método de 0,04 microgramas por litro, a piraclostrobina com 0,20 e o profenofós com 0,20. Porém, os compostos eles foram detectados abaixo do limite de quantificação do método, no qual indica o menor nível de detecção alcançado na validação do método. Assim, mesmo que detectados em pequenas concentrações, ou seja, abaixo do limite de quantificação do método, não é um indicador do composto não estar presente na matriz de estudo, pois os princípios ativos podem evidenciar um potencial de transporte para o solo ou corpo hídrico pertencente ao local. Sendo assim, é necessário correlacionar esses coeficientes e propriedades físico-químicas para cada composto. Então, para a classificação físico-química dos agrotóxicos, tem-se os seguintes parâmetros. O coeficiente de adsorção à matéria orgânica, ou KOC, indica a retenção do agrotóxico no solo. O índice de Gus, que é o indicador do potencial de carreamento dos agrotóxicos por lixiviação. E a solubilidade em água, que representa a quantidade máxima de uma substância que pode ser dissolvida em 1 litro de água. É necessário discutir esses parâmetros físicos e químicos desses compostos, pois eles podem explicar a permanência de substâncias no solo, na água ou até no ar. O fipronil, ele possui tempo de meia-vida no solo de 142 dias e na água de 54. O mesmo possui estabilidade na água e persistência no solo. A piraclostrobina possui o índice de baixa ocorrência de lixiviação e um tempo de meia-vida no solo de 42 dias, podendo analisar então que o mesmo não possui estabilidade na água e nem persistência no solo. O composto profenofós, ele possui baixa probabilidade de lixiviação e não possui persistência na água e no solo. Como conclusões dessa pesquisa, apesar dos compostos serem detectados abaixo do limite de quantificação do método,
O monitoramento quanto a agrotóxicos na região é de extrema importância, pois pode-se, por meio deste, averiguar se existe a presença desses compostos agrotóxicos em concentrações maiores e em outras estações do ano, visto que a região tem um forte crescimento agrícola. Dessa forma, pode-se concluir que o abastecimento público de água do município de Cerro Largo, quanto a agrotóxicos, apresenta boa qualidade, pois dos 26 analisados, somente 3 foram quantificados abaixo do limite de quantificação do método. Aqui eu trago algumas referências utilizadas no trabalho. Também trago os meus agradecimentos, no qual o financiamento da Bolsa UFES foi essencial para a realização desse trabalho, descrito pelo edital em questão. Agradeço a oportunidade de participação no evento, bem como a atenção de todos. Muito obrigada.